Obrigado. E a toda a equipe que nos proporciona, né, esse evento tão maravilhoso que nos enriquece tão grandemente a nossa alma. Venho apresentar aqui para vocês a palestra Caminhos para uma Vida Feliz com Ricardo Mello e agradecer também a participação dos músicos, a Fátima, mais uma vez, muito obrigado, o Agnaldo, que infelizmente teve que sair correndo para dar suporte em outra casa espírita, que nesse momento a gente está com nossa casa espírita, temporária, mas ele volta daqui a pouco. E para quem não conhece o Ricardo, uma breve apresentação. Ricardo Mello é autor do projeto da Pílula do Evangelho, Hora do Espírita, tendo ministrado mais de 8.000 palestras em diversos continentes. As pílulas estão presentes em mais de 135 países. Bastante lugar, não? É espírita há mais de 25 anos, médium ostensivo em diversas atividades e fundador do Instituto Namastê, instituição sem fins lucrativos que apoia projetos sociais em várias partes do Brasil e no mundo com a venda de todos os produtos do Namastê, com CDs, livros e cursos. Hoje, disponível CDs com novos títulos, tá? Então, quem depois quiser adquirir os CDs, eles se encontram lá fora, mas a gente vai só disponibilizar quando encerrar a palestra, que é para a gente manter esse clima, essa harmonização, tá? Ele é idealizador do aplicativo INR Oficial, disponível para Android e iPhone, que tem como objetivo facilitar o acesso com maior velocidade no recebimento e o mais fácil o compartilhamento da Pílula do Evangelho pelo mundo. Acho que talvez todos aqui recebam a Pílula do Evangelho. Quem não recebe, quem não receba ainda, por favor, se cadastre e receba essas pílulas diariamente. Queria convidar aqui ao palco o pessoal do grupo Acolha-me, tá? Então pode chegar aqui mais perto. Muito bem-vindos, uma boa noite. Passo a palavra a vocês antes de chamar a nossa palestra inicial. Boa noite, meu nome é Aline. Boa noite a todos, meu nome é Tailã. Boa noite, meu nome é Aline. Sejam todos bem-vindos. Gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, ao Instituto Namastê, pelo espaço cedido. O projeto Acolha-me, gente, completou um ano, dia 17 de abril, terça-feira que passou agora. A gente costuma se referir a ele como um filho, porque foram 9 meses de idealização e construção até o primeiro dia de capacitação, uma gestação. O projeto Acolha-me é um projeto social, sem fins lucrativos e sem vínculo religioso, que oferece apoio emocional 24 horas por dia, por via de telefone, ligação telefônica. E não tem esse vínculo religioso justamente para a gente poder acolher a qualquer público, a qualquer pessoa que necessitar de uma escuta, que necessite falar ou desabafar, falar sobre seus problemas, uma vez que a fala é terapêutica, e nós oferecemos a escuta. Nós estamos no Instagram e no Facebook como Acolha-me. Pedimos a vocês que nos sigam, que curtam a nossa página, que nos ajudem a divulgar esse projeto. Neste ano que se passou, nós tivemos a oportunidade de atender cerca de 500 ligações. Somos 50 acolhedores, quer dizer, são 50 acolhedores. Eu faço parte da coordenação de divulgação, a Aline e a Ariane da coordenação do projeto. Os acolhedores têm todo o apoio de uma equipe de psicólogos, inclusive elas também que são psicólogas. E a gente também teve a oportunidade durante todo esse tempo de ter uma boa recepção do público. Nós somos também muito gratos a isso. Então, pessoal, quem quiser participar do projeto, entre em contato conosco. Em maio agora, em meados do final de maio, nós estaremos abrindo novas turmas para o treinamento. Gostaria de falar o número? O DDD 82 99941 0326 98891 0820. Tem também 4101 1539. Qualquer coisa no final da palestra,
podem entrar em contato. Muito obrigada. Boa noite mais uma vez. A gente vai falar eu vou finalizar só com uma palavrinha que é: sintam-se acolhidos pelo Acolha-me. Divulguem, levem essa proposta para os familiares. Depressão é uma doença muito silenciosa. Então a gente vai estar com o filho, com o vizinho, com o primo. E a gente vai estar fora panfletando e pode levar panfletos para deixar no prédio, para deixar nas escolas. A gente está, um ano do apoio, a gente está abrindo para palestras, oferecendo na escola, sem fins lucrativos, né? Para levar a proposta que é acolher, né? Vamos acolher enquanto é tempo, porque o suicídio está aí, a depressão, a ansiedade, estamos aqui para acolher. Nos acolher. Obrigada. Gente, que sincerone, mais mal educado que sou. Tão nervoso que fiquei que esqueci de me apresentar. Boa noite, começando. Meu nome é Walter Alvino, tá? Pra quem não me conhece. Sou trabalhador da Casa Espírita SEAC, aqui pertinho. Quem quiser depois me conhecer, fiquem à vontade. Estão todos convidados. Agora sim, né? Estamos oficialmente iniciando. Fazer o quê? E agora, para a gente harmonizar ainda mais esse ambiente, eu convido aqui a Adi para fazer a nossa prece inicial. Tá? Seja muito bem-vinda, Adi, e aproveitemos esse momento ao máximo para harmonizar os nossos corações. Acho que não é coincidência não, viu gente? Mas meu marido chama Walter. Boa noite a todos. Meu nome é Adir, mas aqui ele fica mais bonitinho, que ele vira Adi. Né, Michele? É um prazer muito grande estar aqui acompanhando o Ricardo, acompanhando esse trabalho todo maravilhoso que ele veio fazer aqui em Maceió. E a minha função hoje é pequena diante do trabalho que os músicos já fizeram, né, gente? Já está todo mundo harmonizado, mas vamos mais uma vez pensar em Jesus, primeiro agradecendo a Ele tudo que a gente recebe. E lembrando que tudo aquilo que a gente pede, Ele dá em dobro para a gente. Ele leva a gente a lugares que a gente até não imagina. Porque há um ano atrás, quando falavam que eu viria aqui com esse trabalho com o Ricardo, eu não acreditava. Mas o trabalho de Jesus leva a gente a muitos lugares. E muita coisa ainda tem para acontecer de bom esses dias que Ele vai estar aqui trabalhando. Então vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos nossos mentores espirituais, os nossos amigos incansáveis que estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos guiando, nos carregando no colo muitas vezes e pedindo a Deus todo o amparo para o Ricardo na palestra de hoje, para os amigos espirituais que aqui estão acolhendo a cada irmão desencarnado que veio para ser tratado, para ser conduzido, para levar aos hospitais, aos presídios, aos asilos, aqueles moradores de rua, aonde houver uma doença, um necessitado, ali está um trabalhador da seara de Jesus, levando o amparo e assistência. E que hoje a gente possa receber do plano maior tudo aquilo que nós precisamos e que possamos levar para os nossos lares muita paz e muita alegria. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Para a gente manter esse clima, essa harmonização, manter essas vibrações, as fotos somente no final da palestra, lá fora, assim como os CDs e aqueles também que quiserem um autógrafo com o Ricardo. Tá? Então, serenemos o nosso coração. E agora, eu convido aqui para o nosso palco, o nosso querido Ricardo Melo. Seja muito bem-vindo a essa casa, tá? Sinta-se muito à vontade, com certeza que todos estamos muito felizes.
Estamos muito felizes com a sua presença e espero que retorne muito mais vezes aqui. Tá? Amém, filho, com Deus. Com Deus também. Ela está preocupado, cadê minha mala? Quem não veio ontem não está entendendo nada. Já já vocês vão entender. Deixa a mala aqui. Vai nos ajudar muito hoje de novo. Ai, ai, novamente, meu Deus. 1, 2, 3, boa noite! Boa noite! Muito boa noite para todos nós. Que delícia! Esse espaço tão especial, que tão carinhosamente nos acolheu ontem, novamente no dia de hoje, nessa cidade incrível, né, que é Maceió. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que estiveram ontem e retornaram hoje, né? Sejam bem-vindos. Quem está vindo pela primeira vez, pode ter certeza que para nós é uma alegria muito grande, né? Estarmos juntos, entre amigos, para a gente poder refletir a respeito de ensinamentos tão profundos que o nosso amado Evangelho nos traz. Relembrar Jesus sempre é bom, é ou não é, gente? Sempre é bom, né? Nunca vai ser suficiente. Sempre nós teremos coisas novas para aprender. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, só para entender como é que está nosso auditório hoje. Levanta a mão, quem é que veio ontem e voltou hoje? Uau, que bacana, a maior parte. Que bom, que bom, que bom. Vou fazer a pergunta que eu fiz ontem, só que ontem eu fiz ao final, hoje eu vou fazer no início, né? Quem aqui que está no auditório hoje, só para a gente entender, lembrando que não existe certo nem errado. Quem aqui tem alguma religião, seja qual for? Levanta a mão. Pois não? Deixa eu trocar um negócio. Trocar? À vontade. Desculpa, isso é melhor. Imagina, tranquilo, obrigado. Obrigado, muito obrigado. Quem aqui não tem religião? Levanta a mão. Ótimo. Quem aqui dos que tem religião é espírita? Levanta a mão. Legal. Católicos? Ótimo também. Evangélicos? Lindo, muito bem. Adeptos de outras religiões? Que bom, que bom, que bom. Ateus? Normalmente ateu não se manifesta muito em público, né? Não, mas se tiver, receba meu carinho e respeito. Mas é verdade, aqui no Brasil a gente sabe, né? Porque, infelizmente é um preconceito, todo mundo tem o direito, né, de expressar a sua fé. Quando a gente faz as palestras nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Europa, você pergunta, quem é ateu? Um monte de gente levanta a mão. E pessoas excelentes, dignas, honestas, justas, né? E tem uma questão pessoal em relação à crença deles, que merece todo o nosso respeito e carinho, da mesma forma, né? Mas enfim, então sejam todos bem-vindos, todos muito bem-vindas. Gente, na minha cabeça, hoje, literalmente é uma continuidade do que nós começamos a conversar ontem. 2 dias, claro, diferentes, com temas diferentes, até por causa das inscrições para o auditório, mas na minha mente nós temos um contínuo que começou ontem para a gente fechar hoje. Ontem nós falamos sobre a importância da cura e da autocura. E nós abordamos esse processo de ontem mostrando que se curar é um processo que está totalmente ligado ao ato de se autoconhecer. E à medida que a gente se conhece, nós vamos nos libertando de quem nós não somos, para que a gente possa dar vazão a quem realmente a gente é, deixando a nossa luz interna brilhar. Nós falamos muito, por isso que eu brinquei, né, que a mala vai me ajudar de novo, né? Nós falamos muito sobre a importância de ter as coisas certas na nossa mala, no momento que Deus vier nos convidar para retornar ao mundo espiritual. Nós contamos uma história, né, relacionada a essa questão da malinha, que nos acompanhou ontem em todas as nossas reflexões. Daqueles que vieram ontem e foram para casa, quem que está tranquilo que está com a mala cheia? Levanta a mão. Meu Deus, então quase ninguém dormiu bem. Ai, ontem foi uma risada só, né? Porque nós terminamos aqui.
entender alguns conceitos especiais. Mas hoje, meus amigos queridos, hoje nós vamos continuar falando, sobre esses ensinamentos maravilhosos do nosso amado Evangelho, relembrando uma fala extraordinária de Jesus, que ficou eternizada no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, exatamente nos versículos 44 e 45. Jesus nos fala sobre o reino de Deus. Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um campo maravilhoso, em que um tesouro é descoberto. E a pessoa lúcida, ao saber que esse campo tem um tesouro, vai, vende tudo quanto tem, sem pensar duas vezes, vai lá e dá um jeito de comprar o campo. E Jesus continua dizendo que o reino de Deus também é semelhante a uma pessoa que busca pérolas e descobre um local onde há uma pérola extremamente preciosa, num valor inestimável, e que também não poupa esforços para ir vender tudo quanto tem para poder ir em busca daquela pérola. Jesus, em suma, nos diz que o homem lúcido, que a mulher lúcida, ao reconhecer o reino de Deus na sua vida, não titubeia em abrir mão de tudo aquilo que lhe impede de viver essa riqueza aqui e agora. Não é amanhã, não é daqui a 5 anos, não é daqui a 10 anos, não é na próxima existência, é aqui e agora. Ele é muito claro e taxativo. O homem e a mulher lúcida coloca o reino de Deus acima de tudo. Vai, abre mão de tudo quanto tem, de uma velha forma de viver, de péssimos hábitos, de uma maneira obscura, às vezes ligada a vícios, a maus comportamentos, a más amizades, a uma forma julgadora de ser, para se transformar, porque ele identifica que um valor maior existe na sua frente. E você? E eu? Será que nós, primeiro, estamos reconhecendo esse reino de Deus? Primeira pergunta, né? Segundo, para aqueles que dizem, não, eu reconheço, eu tenho. Mas e aí? Qual que é o seu nível de entrega a esse reino divino? É sobre isso que nós vamos conversar na nossa noite de hoje. Muitos anos atrás, nessas histórias interessantíssimas, que circundam a vida de nosso amado Chico, de Chico Xavier, há uma delas que é uma das minhas prediletas. Chico, ainda em Pedro Leopoldo, trabalhava no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Aliás, um Centro Espírita que até hoje virou museu. Nós tivemos a oportunidade de estar lá recentemente. A gente vai estar lá agora de novo, no mês de julho, me fala a memória, vai ter um trabalho lindo na Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhou durante muitos e muitos anos. Então, Pedro Leopoldo é uma cidade histórica para nós, pelo menos para quem gosta do espiritismo, independente de ser espírita ou não. Do mesmo jeito, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Vaticano, eu fiquei muito emocionado, independente de ser ou não católico, que é um centro importante, Quando a gente conhece lugares importantes, isso faz uma diferença para nós. Pois bem, lá em Pedro Leopoldo, o Chico viveu muitas experiências. E uma vez, ele, enquanto trabalhava lá no Luiz Gonzaga, ele conta que chegou um homem, um senhor, e que falou algo assim com ele. Chico, eu tenho orado muito, eu tenho orado bastante para ganhar na loteria. E o Chico não entendeu. Que bom, meu filho, mas por que você está me falando isso? Porque, Chico, eu prometo a você, se eu ganhar na loteria, eu dou pelo menos R$100 ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, para vocês fazerem os trabalhos sociais. Meu filho, muito obrigado pela sua boa intenção. E ficou. E vocês não acreditam o que aconteceu. Por incrível que pareça, o homem ganhou na loteria. Rapaz, você sabe que isso é um perigo, Às vezes a gente fica preocupado pensando assim, meu Deus, vai que Deus não atende as minhas orações. Não, aí não tem problema nenhum. Porque raciocina, se você já tem uma situação atual, boa ou ruim, se ele não atender, você já conhece o que você tem. O problema é quando Deus atende as orações. Porque aí a gente passa a ter uma responsabilidade extra. É outra história, é outro nível. O homem ganha na loteria. Ele não ganha 20 contos, ele ganha 200 mil cruzeiros. Uma fortuna assim, mas muito maior. Prometido para o Chico. Primeira coisa que ele fez, sumiu, se escafedeu de Pedro Leopoldo. Eita, ser humano, meu Deus. Vou brincar, que nem o povo fala, é nóis mesmo. O homem sumiu,
entrou para dentro de BH, foi morar em Belo Horizonte, e era impressionante. Vira e mexe, o Chico ia a BH e cruzava com o homem. Só que BH não é tão pequeno assim também, né? E ele cruzava com o homem, atravessava a rua. Quer dizer, o mundo queria atravessar a rua para encontrar com o Chico Xavier. Ele não, ele começou a atravessar a rua para não ver o Chico. Porque ele tinha, na consciência, claro, a promessa não cumprida. E o tempo passou. Depois dele ganhar na loteria, esse homem desencarna, sem ter pagado a promessa dele. E aí, num dia de sessão, lá no Luiz Gonzaga, o Chico está atendendo alguns companheiros encarnados, e de repente ele vê entrar um dos irmãos desencarnados, envolvido numa necessidade de luminosidade, e ele identifica o companheiro que tinha feito a promessa, e ele chega tudo desatabalhado: Chico, eu vim aqui para pagar minha dívida. E aí o Chico entende o que aconteceu, porque normalmente é assim, quando a gente desencarna, tudo aquilo que está na nossa mente se vincula ao momento do recém-desencarne. Por isso que as pessoas ficam preocupadas: eu não sei como é que vai ser a minha morte. Muito simples, é só descobrir como é que foi a sua vida. Ponto. A parte biológica é que menos importa. Na hora que você desencarna, perturbação é proporcional ao seu estado de paz interior. Quem vive em conflito interno, desencarna em conflito. Quem vive cultivando paz interior, desencarna nessa paz. E o auxílio que a gente recebe, a maneira como a gente vai estar no mundo espiritual, é proporcional ao que acontece. A perturbação é mais ou menos menor na proporção do equilíbrio que você cultiva na vida. Não deu outra, O homem, com aquela perturbação na cabeça dele, não desligava desse pensamento. Então, a primeira coisa que ele fez, ele foi atraído mentalmente ao Luiz Gonzaga. Ele chega lá, o Chico reconhece, sabia reconhecer muito bem que era desencarnado, do encarnado, mas o companheiro não sabia que tinha desencarnado. Chico, eu estou aqui porque eu vim pagar a minha dívida. E aí o Chico, com todo o jeitinho do mundo, fala assim: meu irmão, não precisa se preocupar com isso mais não. Não, mas eu trouxe dinheiro. Aí ainda brincou, falou assim: meu filho, o seu câmbio agora mudou. É sério, Camilo Gama manda essa história: o seu câmbio agora mudou. Não sei se você percebeu, meu irmão, mas você desencarnou. Então, não é possível. Calma. A bondade divina nos acolhe a todos. Todos nós somos devedores de Jesus. Fica tranquilo. Agora o melhor remédio é aceitar que você mudou de plano, esqueça a terra e trabalhe pelo melhoramento do seu espírito. E o homem saiu frustrado, cabisbaixo, com a sensação de que perdeu uma grande oportunidade de servir, e consequentemente aproveitar o tesouro ao qual Jesus se referia. Então, meus amigos, muitas vezes na vida, nós nos confundimos com aquilo que realmente é essencial. Às vezes, na busca do que é importante para a vida, a gente se esquece do que é essencial. Porque você sabe que essa diferenciação ela é incrível, mas a gente confunde. O que é essencial para as nossas almas? Essencial é algo que, se você não tiver, vai lhe fazer uma grande falta existencial. É como se um pedaço do significado da nossa existência deixasse de existir. Fundamental é algo que é importante para você alcançar o essencial. O problema está aí, a gente confunde. Então a gente acha que muitas coisas fundamentais, com certeza que são importantes, que elas são essenciais, e não são. E a gente perde um tempo danado com coisas importantes, deixando de focar no que é essencial. Vamos lá para os exemplos. Quer ver como a gente confunde muitas coisas? Família. Família é fundamental ou é essencial? Pois é, não é fundamental. Por incrível que pareça. Como assim, Ricardo? Claro, ninguém reencarna para ter família. Todos reencarnamos para evoluir e para amarmos. Se você tiver uma família e não amar a sua família, não adianta nada. Então, ter família é fundamental, mas o essencial é amar. Às vezes você tem família, você fala: eu cumpro os meus deveres com a minha família, deveres materiais, mas você ama, você dedica a sua alma, você conversa com as pessoas, você se importa com o sentimento delas, sabe? Você está construindo uma relação com ela, mesmo que o parente seja difícil, complicado, que a gente brinca, um tribufozinho. Aliás, a respeito disso, quem não tiver um tribufo em casa que atira a primeira pedra, todo mundo tem. Aliás, o mais interessante é quando o tribufu da sua casa é você.
Isso é uma velha discussão, isso dá um debate para a noite toda. Se botar todo mundo da tua casa aqui, nós vamos debater quem é o tribo de quem. Eu nem me atrevo a colocar isso em pauta lá em casa. Então, assim, todos nós somos desafios uns para os outros. Mas a ideia é que nessa convivência a gente amadureça, né? Que a gente cresça. Então a gente não pode confundir as coisas. Quer ver outra confusão? Trabalho. Trabalho material mesmo. Agora vai ficar fácil, né? É fundamental ou é essencial? Não, trabalho é fundamental. O que adianta você trabalhar? Essencial é você crescer espiritualmente enquanto trabalha. Porque se você ficar trabalhando 10, 12, 14, 15 horas por dia, mas depois de 20 anos a sua alma é igual a quando você começou, porque você vive no piloto automático, preso ao sistema, mas não cresce em nada, não adiantou nada. Tem gente que fala, eu trabalhei 45 anos da minha vida, de sol a sol, eu me sacrifiquei. Tá, mas só fez isso também. Se você for parar para poder pensar, por favor, com todo respeito e carinho, mas um animal, um jumento, um cavalo, mas é verdade, né? Um animal, ele trabalha horas e horas e horas e horas, ele não tem consciência do que ele está fazendo. Ele está lá no automatismo, entende? Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque muitas pessoas acham que o esforço físico, simplesmente para cumprir uma obrigação, equivale a crescimento espiritual. E não equivale. Tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo contrário. Então, às vezes, a pessoa tem uma oportunidade incrível, nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, na vida material, de crescer espiritualmente, mas não cresce, porque não foca naquilo que é essencial. E aí vai, né? E aí vai. Então, nessas confusões, meus amigos, do que é fundamental e essencial, muitas vezes a gente deixa de cuidar do reino de Deus nas nossas vidas. A gente deixa de aproveitar aquilo que é sublime para fazer com que a nossa alma seja mais feliz. E, consequentemente, a gente possa compartilhar essa felicidade com muito mais pessoas, né? Com quem está ao nosso redor. Felicidade é estado de espírito, é uma escolha, não é algo que você conquista como algo material. É um estado mental que a gente desenvolve na medida que caminha. E quanto mais cedo a gente entender isso, mais rápido a gente muda a nossa relação com a nossa vida. Felicidade não tem nada a ver se você é rico ou pobre, se você é branco ou negro, se você nasceu no hemisfério norte ou sul. Felicidade não tem nada a ver com o nível de sexualidade que você tem, se você teve pais que te amaram ou não, se você nasceu aqui no Brasil ou não. Felicidade não tem nada a ver com absolutamente nada que normalmente a gente acredita que tem de ordem externa. Embora o externo influencie no interno, definitivamente felicidade é um processo interno que vai dominar o externo. Tanto isso é verdade que você vê pessoas doentes fisicamente, muitas vezes com problemas de relacionamento familiar, com dificuldades existenciais, mas que são muito mais felizes do que alguém que tem estabilidade material. Aliás, é o que mais tem. Nunca é demais lembrar que nas estatísticas horrorosas do suicídio, nós vamos identificar aqui no mundo as pessoas que mais se matam ou tentam tirar a própria vida são pessoas de países ricos, não pessoas de países pobres. Não é o Haiti que tem a maior média de suicídio do mundo, embora seja o país mais pobre das Américas. Não são os países africanos paupérrimos, em guerra, que tem o maior índice de suicídio. Então, meus amigos queridos, não é o lado de fora que vai trazer para nós o que a gente busca. Literalmente, é a consciência desperta que nós precisamos ter do nosso lado de dentro. Quem é você? Essa é a pergunta que todos os dias o nosso Evangelho nos faz. Quem realmente é você? O que você está fazendo aqui? Qual é o seu objetivo nessa existência? Qual é o foco que você tem? Seu objetivo é o quê? É arrumar casa, forrar a cama, trabalhar, botar dinheiro, comprar carro, ocupar não sei o quê, quem não tem, andar de ônibus, voltar, fazer exercício, comprar, não é? É só isso? Ou será que há algo mais? Será que a gente tem noção da importância da gente trabalhar com esse algo mais? Então hoje eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões bem interessantes. Me acompanhem aqui, por favor. Vocês já ouviram falar em Abraham Maslow? Alguém já ouviu falar aqui? Levanta a mão quem já ouviu falar em Maslow. Poucas pessoas, né? Maslow, gente, foi um dos grandes especialistas que ajudou a humanidade na história recente a estudar as motivações humanas.
um psicólogo americano que nos ajudou com uma pirâmide que ficou conhecida no mundo do comportamento como pirâmide das necessidades básicas, em que Abraham Maslow propunha um modelo para nos ajudar a entender como é que o ser humano enuncia hierarquicamente as suas necessidades antes de ser realmente feliz. Então a pirâmide de Maslow, muito utilizada, é dividida em algumas fases. A base da pirâmide, que é a base mais densa da pirâmide, Maslow fala que o que motiva-nos são as nossas necessidades fisiológicas. O que ele chama de necessidades fisiológicas? Ele fala o básico. Ele fala, toda pessoa, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que ela tem é necessidade de sobreviver. Então, ela vai se preocupar, né, com questões fisiológicas. Ela vai querer comer, dormir, né, ela vai tentar cuidar da temperatura onde ela se encontra, ela vai buscar satisfazer as necessidades sexuais, tudo que diz respeito às questões do corpo. Então, o corpo, em espécie, é o foco inicial da busca da motivação da maioria das pessoas. Aí Maslow fala que com o passar do tempo, pessoas que estão aqui evoluem e aí começam a buscar o que ele chama de proteção. Nós passamos, ao ter as necessidades fisiológicas atendidas, o desejo de proteger aquilo que a gente conquistou, porque é natural, você não quer perder, concorda? Então você quer proteger a casa onde você mora, você quer proteger a comida que você já consegue comprar, você quer proteger as pessoas que você consegue se relacionar. Maslow fala que quem vive aqui se motiva por proteção. O desejo não é ganhar, é o medo de perder. Então a pessoa quer focar nisso, ela não quer perder. Mas aí ele fala que algumas pessoas conseguem romper essa segunda parte da pirâmide. E aí vão para a terceira parte. E aqui, o que motiva as pessoas é o nosso desejo de pertencimento. É a busca de reconhecimento, em especial, por pessoas próximas. Então é aqui que a gente começa a procurar se relacionar com família, com amigos, com grupos que a gente se identifica, causas sociais, porque você quer pertencer a algum grupo, você quer estar ligado a alguém. Como a gente já sabe que come, bebe, sabe onde mora, você já não se preocupa tanto. Como você já conseguiu proteger ou se libertou do medo de perder, sobra agora desejo de se relacionar com amigos. Estar sempre que possível com a sua família, fazendo coisas que são importantes. Mas ainda assim, definitivamente, esse não é o ponto central da evolução humana, fala Maslow. E ele tem toda a razão. Porque quem dá conta de pular daqui para cá, que não é nada fácil, vai para o quarto nível, que é muito seletivo, que é o nível da autoestima. Maslow falava que essas pessoas do nível 4 se motivam em busca de ter uma autoestima elevada. Elas querem reconhecimento pelo que fazem. Então começam a fazer coisas esperando realização. Então fazem coisas grandes, mas buscam reconhecimento. Isso é que motiva. Vou deixar a minha marca no mundo. Assim, esse é o meu legado. Esse é o meu objetivo. Quero que os meus netos saibam quem foi a avó. Quero que os meus filhos vejam o que o pai foi capaz de fazer ou de deixar. E assim por diante. E apenas uma pequena parte da humanidade chega no topo da pirâmide. Por isso o modelo da pirâmide, que poucos chegam aqui. Que é o que se chama do pico, que é da autorrealização. São pessoas que vivem suas existências com o objetivo de serem felizes, se libertaram de tudo que está aqui embaixo. Elas não se preocupam se estão comendo ou deixando de comer, não estão preocupadas se tem proteção ou se não tem proteção, elas não estão preocupadas em necessariamente ter que agradar grupos para poder se pertencerem, ou estão focadas em serem reconhecidas por todos. O foco que faz elas serem felizes é elas viverem pelos seus princípios e valores. Isso é que as realiza. E é aqui que mora quem ama de verdade. O amor verdadeiro que os espíritos nobres e puros nos aconselham só é sentido por quem chega aqui. A gente sai daqui de baixo, da base, aqui para cima, para um dia entender o que é isso aqui. Quem vive aqui em cima vive num patamar vibracional completamente diferente de quem está aqui embaixo. Mais ou menos o seguinte, imagina um prédio em que uma pessoa está no primeiro andar, certo?
e alguém está no 15º andar. Quem é que enxerga melhor? Quem é que tem uma visão mais ampla? Quem está no térreo ou no 15º andar? Quem? Alguma dúvida quanto a isso? Por quê? Porque quem está no 15º tem uma visão muito mais ampla. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Essa é a ideia. Então, muitas vezes, meus amigos queridos, nós queremos ser felizes. Nós falamos, meu Deus, eu quero ser feliz. E se você pudesse escutar a sua resposta, ele ia dizer, eu também quero que você seja, mas você não deixa. Eu estou te chamando para você subir para o andar de cima, mas você fica agarrado no andar de baixo. Porque você está tão preocupado com as suas questões básicas, ou está tão preocupado em ter dinheiro, em ter bens materiais, ou está tão preocupado em só ficar agarrado na família, ou está tão preocupado em chamar a atenção do mundo para ser aceito pelos outros, que você se esqueceu do principal, que eu estou dentro de você. Porque quando você me encontra dentro de você, você sente uma felicidade tão grande que automaticamente você conquista tudo que está aqui embaixo. Por isso Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Muita gente lê, acha bonito, repete a palavra, mas não entra na alma, e vive como um miserável emocional. Vive mendigando a atenção dos outros, mas não consegue trabalhar a aceitação de si mesmo. Vive em busca de confortos externos, não que não sejam importantes, veja bem, a lei de progresso, aliás, muito bem trabalhada em Livro dos Espíritos, nos mostra que é saudável você progredir de maneira honesta, não tem nada errado nisso, mas você substituir o seu crescimento espiritual por progresso material é uma loucura que Jesus combate. Porque Jesus fala, que adianta o homem que acumula tesouros na terra e se esquece de acumular tesouros nos céus? Coloca o seu celeiro farto em um dia e ele pega fogo e você perde tudo. Então a pergunta que fica no ar, meus amigos queridos, é: o que estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos colocando, agora ela entra em cena, na nossa mala? Ah, meu Deus do céu! Quem veio ontem pensou nisso? Ontem a gente falava disso, né? Na história de ontem eu contava, né, que Deus veio buscar uma pessoa que ia desencarnar. E a gente passou a palestra toda olhando uns para os outros, pensando, quem será o próximo? Será que alguém que não veio ontem não veio hoje desencarnou? Se você estiver em algum lugar, seja bem-vindo, meu maior. Nós, por hora, continuaremos aqui. Então, o que acontece? O que você vai colocar dentro da sua mala existencial? Você sabe que essa história de mala, eu acho um exemplo muito rico, né? Porque você pode pensar nela de várias formas. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você carregue uma mala dessa para uma viagem. Vocês já ouviram falar no Caminho de Santiago de Compostela? Eu não tive oportunidade de fazê-lo, mas eu conheço algumas pessoas que fizeram. Todas falam a mesma coisa, idêntico. Que quando você começa a fazer o Caminho de Santiago, ele tem parcial e completo. O caminho completo dá 30 dias. Normalmente a pessoa fica preocupada, quem vai fazer a primeira vez, né? E a pessoa pega uma mochila e quer botar um monte de coisas. E os experientes falam, é o pior erro que você pode cometer. Porque com o passar do tempo a mochila vai ficando pesada. Você anda a pé. Então o máximo que você vai ter um cajado, uma sandália extra, porque normalmente a que você está andando vai furar, e já se sabe que ela vai furar, e o básico. Porque essa é a experiência de vida, você tem que se desapegar e viver com o básico. Existem postos de parada nos caminhantes no meio do caminho. Então você sai de um posto e você sabe que você vai ter comida, vai ter água no próximo posto. Então você tem que lidar com seus medos. Só que muita gente não dá conta disso. E é aí que começa o processo de transformação interior que ela leva para a vida dela, né? Ela fala, meu Deus, como é que eu vou? Imagina, umas mulheres, como é que eu vou sair sem meus crânios? Imaginou você ir para o Caminho de Santiago e fazer uma chapinha? Aí no primeiro dia chove. Você fala assim, você está de sacanagem comigo. Testa a minha fé, mas devagar. Eita, meu Deus, deve ser muito engraçado. Então, você começa a perceber que um monte de coisa que você achava, eu preciso disso para ser feliz, você não precisa nada. Nada. Depois de 2, 3 dias que passa o impacto inicial, né, do, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A pessoa se arrepende às vezes.
ela começa a se integrar com a viagem. E ela começa a prestar atenção na paisagem. Eu vi isso várias vezes. A gente começa a prestar atenção na paisagem. Você vai lembrando de coisas da infância que você nem lembrava mais. Você vai entrando em contato com lembranças de falas com os pais, com amigos. Você começa a pensar, meu Deus, e aquele problema que estava me incomodando até 4 dias atrás, agora nem parece que ele existe. Porque naquele instante você se distanciou de tudo. E você começa a medir o peso real que cada coisa tem na sua vida. E aí a gente começa a prestar atenção que algumas coisas que você dá muito valor e se preocupa demais, não tem valor nenhum quando você tem um pouco de lucidez. E por sua vez, pessoas e coisas que você não dava valor algum, muito pouco, você começa a perceber como essas coisas ou as pessoas são valiosas. Então muitas vezes o sujeito tem que fazer uma caminhada enorme para poder descobrir lá no final que tudo que ele buscou já estava presente na vida dele antes do ponto de partida. Olha que coisa profunda. Eu não fiz o caminho de Santiago, mas compartilhando com vocês, eu fiz o processo de meditação Vipassana, que é muito parecido, só que de uma outra forma. A meditação Vipassana, a gente fica 10 dias em silêncio, meditando 10 horas por dia. Come 2 vezes, alimentação vegetariana, muita água, lógico, e não fala com ninguém, absolutamente ninguém. E antes que as mulheres falam, eu não dou conta, dá, porque a maioria do alojamento é feminino. E na minha turma, quem desistiu foi um homem. Aí uma vez a pessoa falou, devia ter alma feminina, hein? Então não deu conta. Você sabe que essa história de falar demais, ela é explicação biológica, isso não é crença, né? A mulher, é tudo culpa da área de Broca. Já ouviram falar disso? Broca, ele descobriu, era um médico, fisiologista, ele descobriu que a parte correspondente a falas, tem alguém aqui da área da saúde sabe disso muito melhor do que eu, no nosso cérebro a parte da fala da mulher é muito maior que do homem, né? É sério. Então a mulher com naturalidade por dia tem entre 5 e 7 mil palavras. É verdade. E o homem uma média de 2.000. Aí um amigo muito querido por dia. Aí um amigo muito querido recentemente numa palestra junto, ele fez uma associação, Nelson, que eu achei genial. E eu falei, é verdade, faz sentido. Ele falou, o homem vai trabalhar, gasta os 2.000 no trabalho. Chega em casa, não tem mais o que falar. A mulher gastou 2.000 no dia, ainda tem 5 para gastar com ele. Está explicado, tudo culpa do cérebro. Eita, meu Deus! Mas enfim, então o que acontece? Aí você vai lá fazer a meditação. Aí durante a meditação é a mesma coisa. Durante os 3 primeiros dias, quem não escutou fica. Porque é um impacto, né? Você não come, você quer mais. Aí aquele apegado à alimentação, eu preciso disso, você descobre que você não precisa de nada. Você acha que precisa. Aí depois você começa a entrar em contato com a ideia, eu não dou conta, eu preciso falar, não precisa nada. Depois que você aprende a ficar em silêncio, como o silêncio é bom, é impressionante como a gente se arrepende de não fazer silêncio. Só que você não sabe disso no início, só sabe no final. Não tem jeito. Ouvir alguém falar, ler sobre isso, é só quando a pessoa vive a experiência. Você vê como a gente vive intoxicado. A gente vive intoxicado com um monte de pseudo-necessidades que nos aproxima da base da pirâmide. E por isso a gente tem tanta dificuldade de sentir a Deus e entender Jesus. Porque Jesus, ele vivia do topo do topo do topo. E ele falava do topo do topo do topo. Só que é muito difícil entender alguém que está no topo do topo, vivendo aqui na base. Então, quando Jesus fala, deixai brilhar a vossa luz, Jesus está dizendo, desapega disso aqui. Tem algo muito maior esperando por você. Entende? Tem um projeto espiritual esperando por você. Não é para você abandonar a sua vida, não é nada disso. Pelo contrário, o amor que transforma é o sentimento de gratidão que a gente tem enquanto a gente caminha daqui para cá. Nada errado em você buscar proteger o que você come, o que você veste, né? Proteger as necessidades fisiológicas. É óbvio que não. Mas tudo conta depender disso para ser feliz. Não faz sentido. Isso aqui dá prazer, isso aqui não dá felicidade. Isso sacia necessidades fisiológicas, não necessidades emocionais, espirituais. E a gente confunde o que é essencial com fundamental. Comer é fundamental, mas estar conectado com Deus é essencial. É diferente. Então a gente começa a perceber como a gente vive misturado com alguns conceitos, completamente distorcidos da vida.
Então por que o amor transforma? Porque ele muda a maneira da gente se relacionar com tudo que nos rodeia. Simplesmente por isso. Por isso o amor é a mola transformadora da humanidade. O amor faz a gente lidar, por exemplo, com aquilo que você não pode proteger. Porque muitas vezes a pessoa que você mais ama, ela desencarna antes de você. Seu pai, sua mãe, seus filhos, um amigo querido, um cachorrinho, um papagaio, um gatinho, não importa. Qualquer ser que você ame tenha significado. Ele desencarna muitas vezes antes da gente. E a gente vai ter que lidar com isso. E se a gente não souber lidar com isso, a gente vai paralisar a nossa vida, se encher de revolta e angústia. Só que para o mundo não vai fazer diferença nenhuma, porque ela vai continuar fluindo. O sol vai continuar nascendo amanhã, com a minha revolta ou sem ela. Vai chover amanhã se tiver que chover, eu estando ou não revoltado. Porque a lei divina não vai parar por causa de um capricho meu. Porque eu não entendo a lei divina. Entende como isso é sério? Então a bondade divina nos convida a nos libertar da transitoriedade, meus amigos queridos, da experiência humana. Santificar cada passo da nossa jornada significa que a gente vai ver significado em tudo que a gente fizer, em cada experiência que a gente vivenciar, difíceis ou não, prazerosas ou não, mas você sempre vai procurar encontrar um significado maior. É aí que a vida se transforma. É aí que uma atividade básica, banal para alguns, se torna única e transformadora para outros. Tem uma história linda, eu pelo menos acho ela linda, que fala de um sujeito que ele caminhava, né? E aí de repente ele se aproxima de uma construção. Olha que coisa mais legal. Ele se aproxima de uma construção. E aí ele vai conversar com os pedreiros que estão trabalhando na construção. E ele percebe que cada pedreiro tinha um estado de espírito diferente. Ele se aproxima do primeiro, que estava lá visivelmente irritado e contrariado. Ei, amigo, tudo bem? Ah, mais ou menos. Mas o que está acontecendo? Ah, aqui o que está acontecendo? Eu carregando esse tijolo no sol quente aqui de rachar, estou suando pra caramba. O que você está fazendo aí? Ah, estou construindo aqui, fui contratado com empreitado. Nossa, não vejo a hora de chegar ao almoço. Tá bom, bom trabalho. Vamos ver. Aí encontra o segundo. Está lá, calado, mas sofrendo. Ô amigo, tudo bem? Caminhando. Mas pelo menos eu estou trabalhando. Já melhorou, né? Estou trabalhando. O que você está fazendo aí? Ah, não sei, pediram para a gente construir aí uma igreja. Nós estamos construindo a igreja. Nossa, sol está quente? Ah, mas eu nem reclamo, tá bom? Estou trabalhando, o que importa. Mas você é feliz com o seu trabalho? Aqui, isso não se trata com ser feliz. Se trata de fazer o que tem que ser feito. Não estava revoltado como o primeiro, mas não estava feliz visivelmente. E ele passa pelo terceiro, sorridente, assoviando, cantando, sob o mesmo sol, trabalhando do mesmo jeito. Ei, amigo, tudo bem? Graças a Deus. Muito bem, e o senhor, tudo bem também? E dá um sorriso de volta. Falou, nossa, mas você está feliz? O que você está fazendo? Ah, eu estou construindo um lugar que vai mudar muitas vidas. É mesmo? Acho que aqui vai ser uma igreja, me falaram, um templo de luz. Estou tão feliz de poder fazer parte disso tudo. Mas por que você está tão contente? Esse sol de rachar não te incomoda? Que besteira! Se não fosse o sol de rachar, ia ter outra dificuldade. Eu prefiro estar aqui, estou trabalhando, ganhando meu dinheiro, estou construindo algo que vai ajudar um monte de pessoas, e a sensação que eu tenho, cada tijolo que eu coloco, é que eu estou fazendo a diferença no mundo. Então eu fico feliz. Quando chega no final do dia, eu estou tão bem que quando eu durmo com a consciência tranquila. Graças a Deus. Você me desculpa, mas eu tenho que voltar ao trabalho, tá bom? Prazer conversar contigo. E o homem foi embora, prestando atenção que as três pessoas, os três homens com quem ele conversou, estavam fazendo aparentemente a mesma coisa, mas cada um tinha uma visão completamente diferente. Isso muda tudo. E aí, no templo da sua vida, com quem que você se parece mais? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Nos trabalhos sociais que a gente faz parte, é muito comum nós encontrarmos pais, mães, que têm filhos com graves níveis de deficiência física. E algumas deficiências, principalmente as mentais, que são muito difíceis de lidar. Eu falo disso porque eu tenho uma irmã, que tem autismo, e eu vejo o sacrifício da minha mãe
em especial dos meus pais, mas principalmente da minha mãe, em poder cuidar dela, e não é fácil. E conheço outras mães e outras pessoas, né, que têm filhos com diferentes deficiências. Alguns filhos são violentos, alguns filhos são agitados, outros filhos adultos dão um trabalho danado para poder cuidar deles, fisicamente falando. Mas é visível a diferença da relação de cada pai ou cada mãe com seus filhos e como isso muda. É muito interessante isso, gente. Tem pai e mãe que quando chega com o filho, chega como se fosse assim, um traste, que essa é a sensação que passa. Esse é um traste, um impondo que a vida me deu, que eu não tenho como largar para lá, porque o que vão falar de mim se eu largar para lá, e eu tenho que cuidar. Você vê aquela relação de... já tem pais e mães que chegam e você vê que é sofrido, que não é fácil, mas com carinho. Com carinho, se você perguntar, você se arrepende de ter desse filho? Você é louco, o maior tesouro da minha vida. Recentemente, nós gravamos uma pílula do Evangelho, tomara inclusive que ela assista essa palestra, né? A nossa Fátima, querida lá de Paraíso, chamou muita atenção. Nós gravamos uma pílula sobre os heróis da vida real. A gente fica pensando em super-herói, né, de filme, né, fica batendo recorde, mas você tem heróis aí do teu lado o tempo todo, heróis da vida real, da vida prática. Pessoas que fazem coisas incríveis, acima do que seres humanos comuns ousam fazer. E a Fátima e o marido dela adotaram 5 crianças. Eles escolheram ser pais adotivos de 5 crianças. E crianças diferentes, com cores diferentes, sabendo que iriam passar por preconceito da sociedade. Mas ela bancou o preço. Não são ricos, têm uma vida financeira regradíssima, mas são pessoas extremamente felizes, não é verdade? Super feliz. A gente teve o privilégio de poder ficar na casa com eles. A Adi, que fez a prece aqui com vocês, agora há pouco, também estava conosco. Pensa num casal alegre, principalmente ela, feliz. E eu perguntava, mas Fátima, você adotou as 5 crianças? Eu faria tudo de novo. Passaria por todas as dificuldades de novo. E o Fred, que é um dos filhos, tem uma deficiência mental. É um adulto, não sai de casa e sempre tem alguém que cuida dele. Então imagina, qual de nós ia querer adotar 5 filhos que não são seus, com cores de pele diferentes, com nacionalidades não, mas com, como é que eu falo? Com bases físicas, diferentes, alguém muito doente, fisicamente falando, e ainda abrir mão de ter uma vida de conforto por amor. Só por isso. E viver feliz todos os dias e levantar porque eles existem na sua vida. É escolha. O amor transforma. O amor fez com que a Fátima, em especial, e o seu esposo, saíssem, por exemplo, da preocupação. Será que vai sobrar? Será que vai faltar dinheiro? Será que isso faz sentido? Será que não vai ter dinheiro para cuidar de todo mundo? Será? Porque para ela fazia sentido isso. Ela não estava preocupada se o povo ia apoiar, se ia julgar ela ou não, a cor da pele do filho dela, que era diferente da dela ou não. Ela estava preocupada em fazer o que a alma dela pedia. Por isso ela é feliz. Por isso ela é feliz. Porque quem vive no topo da pirâmide faz aquilo que faz sentido para si. Saulo, quando perseguiu os primeiros cristãos, era alguém que estava aqui, em busca de pertencimento, porque ele chega da Grécia, em especial ele vai junto com o Sinédrio, queria chamar a atenção da sociedade, extremamente orgulhoso, estava focado em ter autoestima elevada, queria ser o maioral, era muito inteligente, falava vários idiomas, e não perde a primeira oportunidade de perseguir aqueles que ele achava que seria a grande oportunidade para ele mostrar o seu valor. Quando ele encontra Estevão, na igreja primitiva, na casa do caminho, criada pelos discípulos, em que Simão Pedro, junto com inicialmente João, ali Tiago, começam a trabalhar. Quando ele começa a visitar aquele lugar, os discípulos de Jesus, ele conhece Estevão, recém-chegado de uma grande perseguição, recém-convertido ao cristianismo e também com um talento extraordinário para falar do Evangelho. Ele se sente ferido no seu ego, sem saber que Estevão, vejam só o que é o destino, por uma série de circunstâncias, ia ser o seu cunhado, se ele permitisse, não tivesse matado ele na sequência, e no meio dessa história toda, ele cria todo um processo de apedrejamento de Estevão, que é o primeiro mártir do cristianismo. Vejam só que coisa, por causa do ego, que o ego dele foi ferido.
O apego de Saulo era tão grande que ele não admitia que ele não fosse mais capacitado e inteligente do que todo mundo ao redor dele. Quem era esse pobretão, né, que falava desse tal de Jesus, esse carpinteiro? Isso era uma mentira. Então, quando ele incita a perseguição aos primeiros cristãos, e quando ele pessoalmente, com raiva de Ananias, que tinha fugido da cidade em direção a Damasco, rompe os bloqueios e ele se sente ferido no ego. Como é que esse sujeitinho ousa me desafiar? Porque ele era o responsável por perseguir esses cristãos. Ele fala, eu vou pessoalmente atrás dele. Soldados, guardas, vem comigo. E aí sai Saulo com 2 guardas a caminho para Damasco para trazer Ananias vivo ou morto. Ananias que tinha fugido com a família. E é nesse contexto que uma das histórias mais conhecidas do mundo acontece. O que acontece no meio do caminho? Quem que aparece para ele? Quem? Jesus. Qual que é a fala de Jesus para ele? 1, 2, 3. Saulo, Saulo. Muito bem. Para 4, 5 do auditório de 700, né? Saulo, Saulo, por quê? Me persegues. Ele toma um susto tão grande que ele é o único que vê Jesus. Ele tomba de joelhos e fica cego. A luz do Cristo foi tamanha que ele fica cego. Os soldados não entenderam nada, porque os soldados não viram Jesus. Os soldados viram ele caindo e acharam que ele estava com Jesus. Então, naquele momento, ele tem uma epifania, ele tem um despertar espiritual. Ele tem o seu momento de transformação. Todos nós temos um caminho para Damasco. Presta atenção nisso. Se o seu caminho para Damasco não chegou ainda, vai chegar. Nessa existência ou em outra, mas em algum momento a ficha cai. A ficha cai é coisa do passado, né? O cartão passa, sei lá, né? Um e-mail enviado, sei lá. Não é? Mas em algum momento você fala, caramba, o que eu estou fazendo com a minha vida? Peraí, onde estão os meus valores? O que eu estou colocando na minha mala? Onde que está o foco da minha motivação? Em algum momento a gente acorda. Alguns depois de sofrer muito, de muita dor, porque senão a armadura não rui. Outros com mais sensibilidade. Porque lembre-se, a dor só chega quando o amor não chama a nossa atenção. A dor nunca é a primeira opção da lei divina. Nunca. Só há dor e sofrimento quando o amor e a suavidade não foram bem recepcionados por nós. Porque sempre a primeira opção da vida é chamar a nossa atenção com afeto e carinho. Quando a gente aceita e entende, tudo fica lindo. Quando não, não tem problema. A dor é liberada. E era um soldado divino extraordinário. Atua com outro soldado incrível, chamado tempo. E quando o tempo e a dor resolvem vir atrás da gente, eles têm toda a paciência para cumprir o trabalho deles. É o nosso despertamento. Toda a paciência. Pode demorar uma existência, 2, 3, 4, 10. Faz mal não. Uma hora a gente acorda. Bem, quando acorda, tudo muda. Saulo está perdido, confuso. Então ele vai para uma espécie de hospedaria. E aí a história continua de maneira incrível. O que acontece? Jesus vai procurar quem? Vou ajudar. Muito bem, Ananias. Agora 7 e 8, está melhorando. Até o final da palestra, uns 15 responde. Bora lá, vou procurar Ananias. Ananias está rezando, gente. Ananias fala, ai Senhor, protege a minha família. Não deixe esses perseguidores, né, capturarem a minha preocupação dele era com a família, com qualquer um de nós, né, e querer proteger a sua família. Você imagina, estão perseguindo sua família, querem matar você e sua família? Você está preocupado. Aí de repente, no meio da sua oração, quem que aparece? Jesus. Olha que chique, que nobre, né? Você está podendo, hein? Imagina Jesus aparecer para você. Quer dizer, provavelmente eu fico imaginando, né? Deve ter olhado para Jesus e pensado, né? Meu Deus. Se fosse em Minas, ele ia falar, uai, o Senhor apareceu, né? No Nordeste falou que é oxente, como é que é? Oxe, aqui é oxe, né? Oxe.
Hoje, Jesus. Ah, não. Baseado no que eu ouço lá em casa, é Jesus. Jesus. E aí Jesus aparece. E a pessoa deve estar lá ouvindo, olha e fala assim, meu Deus, agora está tudo resolvido, né? Jesus apareceu, tudo resolvido. Não é assim? Aí Jesus olha para Ananias e fala, meu filho, calma, tranquilo. Ó, estou precisando da tua ajuda. Aí ele enche a boca, né? O peito, tá, o Senhor. Eis-me aqui. Nunca fale isso antes de ouvir o que eles têm te pedir. Nunca vá por mim, não fale isso. Eis-me aqui, faça-te conforme a tua vontade. Não, mas eu quero uma besteirinha, uma bobagem, né? Uma coisinha. Saulo ficou cego, meu filho. E assim, vai lá, dá um passe nele, restitui a visão dele. Como o Senhor. Peraí, o senhor quer que eu vá até o sujeito que queria me matar para eu fazer ele enxergar? É isso mesmo, você entendeu? Imagina o choque desse homem. Mas ele vai, contra todos os medos, as dúvidas, ele vai. E o resto é história. Saulo volta a enxergar, muda de nome e vira Paulo, que do grego quer dizer o pequeno, e por ser pequeno se fez grande. Isso é extraordinário, né? Porque funciona assim com as pessoas, né? Porque as pessoas grandes, os grandes de alma, se sentem pequenos, e porque se sentem pequenos, tem espaço para crescer. Os pequenos da alma acham que são grandes, e por se acharem grandes o suficiente para tentarem crescer, tentam diminuir os outros, para ter a sensação de que são maiores do que os outros. Essa é a diferença. Então, Paulo constrói uma história linda de vida. Volta, é rejeitado pelos cristãos, que até outro dia ele perseguia, é compreensível, eles tinham um pé atrás com ele. E aí ele, sem poder ficar na igreja primitiva, não tinha outra opção. Ele vai para o mundo. Vai levar a palavra de Jesus para o mundo. No dito os gentios, quem eram os gentios? Todos que não eram judeus. Foi a primeira globalização espiritual que você tem notícia, muito antes de internet, telefone celular, de qualquer coisa. Ele escreve cartas, né? Os e-mails modernos, né? Os WhatsApps, as comunicações, eram cartas. Ele liga igrejas, porque cada lugar que ele passava, ele deixava um núcleo funcionando, em nome de Jesus. E o mais curioso é que ele não conheceu Jesus na vida física. Dos principais discípulos do Cristo, foi o único que não conviveu com Jesus. Ele não viu Jesus físico. Ele teve uma visão de Jesus espiritual. E foi o responsável por mudar a história do mundo. Porque não fosse por ele, o cristianismo tinha morrido com a igreja primitiva de Jerusalém. Porque todos eles foram massacrados. Com exceção de João, que vai para Éfeso, acaba sendo prisioneiro durante o tempo na ilha de Patmos, que é quando ele escreve o Apocalipse, mas vai desencarnar em Éfeso junto com Maria, a mãe de Jesus. Todos os demais foram mortos. Se não fosse por Paulo e o seu trabalho magnífico, nós não teríamos crescimento. E por que eu estou te contando isso? Porque ele teve que lidar com culpa, com medo, com angústia. Paulo ficou 3 anos no deserto para curar o medo e a culpa que ele tinha de tudo que ele tinha feito. Não foi assim, vou mudar a vida. Ele não sabia o que ia acontecer. Gente, você acha que Chico sabia o que ia acontecer quando ele começou a psicografar a sua primeira obra? Ele era um menino. Quando o Parnaso de Além Túmulo é publicado, ele era um menino. 21 anos. Quando ele é perseguido pela igreja da época, ele era uma criança. Quando ele sofre um processo da justiça brasileira da família de Humberto de Campos por plágio, ele era jovem. Você acha que ele tinha noção do que ia acontecer? Que esse é o maior médio da história recente. Que ia psicografar mais de 400 obras, isso em vida, chegando a 500 publicações depois do seu desencarne. Que ia trabalhar com mais de 3.000 espíritos diferentes. Que ia ser respeitado por pessoas de todas as religiões, por causa do seu exemplo de amor, de bondade.
você é um discípulo legítimo de Jesus? Não sabia, te garanto que não sabia, porque ninguém sabe. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas é assim que funciona. Você tem que dar o próximo passo. Quem tem fé e aprende a amar a vida, não tem medo de mudar rumo ao topo da pirâmide. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quando Charles Darwin entra no Beagle e vai dar a volta ao redor da América do Sul, ele não sonhava que ele ia descobrir a prova científica da evolução. Ele entrou em colapso, ficou 20 anos se sentindo culpado, porque era católico e ele acreditava no criacionismo. Como é que ele, vendo aquela história que havia evolução, ele vai contra a crença de que Adão e Eva eram os primeiros? Isso é uma loucura. Só quando ele completou 50 anos, com mais de 50 anos, ele publica o livro Origem das Espécies. E depois, com o trabalho de Gregor Mendel, potencializa-se, através da genética, o conceito de evolução fisiológica e material na vida, corroborado inclusive por falas profundas de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, no livro A Gênese, todos da mesma época, mostrando que o mundo espiritual trabalha com planejamento. Nada acontece por acaso, nunca. Então, amigos queridos, que nessa noite linda, nessa cidade abençoada, mais uma vez, nós nos recordemos que é o amor que constrói, não é verdade? Que não importa as dificuldades da vida que tenhamos hoje, elas vão passar de novo, mas a forma como nós estamos lidando com elas, elas ficam. O que nós vamos colocar na nossa bagagem espiritual, que vai nos acompanhar na hora que a gente desencarnar, está sendo colocado agora. Agora, vocês querem botar cachaça? Ponha, está aí, ó. Põe cachaça. Vai botar cachaça, vai beber bastante. Perca sua vida, perca sua esposa, perca seu marido, perca seus filhos. Bebe bastante. É isso que te faz feliz? Beba cachaça, o direito seu. Quer cheirar cocaína? Cheira. Quer fumar maconha? Fuma. Problema nenhum. LSD? Vá, faça. Quer acabar com a sua vida? É um direito seu. Deus nos ama tanto que permite que a gente utilize o nosso livre-arbítrio até para nos prejudicar, para a gente aprender. Agora, será que é isso que vai te fazer feliz? Quer xingar a sua esposa? Quer ser rude? Um homem grosseiro? Arredio? Seja. Quer ser uma mulher estúpida? Seja. Quer ser uma pessoa vaidosa, egocêntrica, achando que o mundo gira ao redor do próprio umbigo? Viva assim. Mas a pergunta é, onde isso vai te levar? Essa é a pergunta, só isso. Aonde vai te levar? Quer matar o primeiro só porque você não gostou do que ele falou? Porque o ego está ferido? Então, tá bom, mata. Mas isso vai te levar para onde? A pergunta é essa. E depois? O dia seguinte, como vai ser? Quer virar as costas para o filho, porque ele é homossexual, e você é preconceituoso ou preconceituosa? Vire. Como é que vai ser para você dormir depois? Quer julgar o outro porque o outro fez uma coisa que você acha que ele não devia ter feito, sendo que você não é mais evoluído do que ele? Então julgue, que Jesus é claro, que nós seremos julgados na medida que nós julgarmos. Qual o direito que eu tenho de jogar uma pedra em você? Como é que eu quero arrumar a sua vida se eu não forro a minha cama, no meu quarto? Então, meus amigos, a vida é meu livro aberto, você escolhe escrever o que você quiser. Isso é lindo, porque a bondade divina é tão grande, que mesmo sabendo dos nossos erros que vamos cometer, até a gente levantar a cabeça e despertar, ele continua do nosso lado, esperando. Um dia meu filho acorda. Um dia ele acorda. Ontem eu contei uma história aqui, que o mentor Calderaro nos conta no livro No Mundo Maior. Uma criança de 8 anos, paralítica, que na existência anterior tinha sido responsável pela morte de centenas de pessoas, de espíritos, perseguido por eles, depois do desencarne. Ele é lesado na estrutura perispiritual a tal ponto de reencarnar com defeitos graves no corpo. Mas ainda tinham 2 espíritos que o perseguiam e a medicina não enxerga, porque isso não aparece em tomografia, não aparece em cintilografia, não aparece em nenhum exame, a obsessão não aparece. Aí você fala, eu estou doente, mas o remédio não faz efeito. O médico só fala, o senhor não tem nada. Realmente, porque no que ele dá conta de medir não aparece. Mas a mente está perturbada, o coração está pesado.
Era uma chance daquela alma se recuperar. E como é que essa alma se recupera? No momento em que o amor começa a despertar da sua mãe. Eu não contei o restante da história ontem. A mãe vem cuidar, porque sempre tem uma mãe na história, né? A mãe desencarnada vem cuidar. Alguém tem que amar, meus amigos, para que o roteiro de dor cesse. A história de Santo Agostinho tinha outra mãe. A mãe, Mônica, foi amar Santo Agostinho, que não era santo até então, coisa nenhuma. Para que ele desse conta de se transformar. Ele reconheceu isso. Porque antes do final da sua vida, ele escreve um livro chamado Confissões, que até hoje é estudado na igreja. Ele fala, minha mãe foi a responsável pela minha reconexão com Deus. E ela não desistiu de mim. Olha que coisa mais linda. Isso é profundo. Então, meus amigos queridos, não importa o que a gente tenha feito até ontem, nós podemos mudar imediatamente hoje o destino das nossas vidas. Não tem ninguém perfeito aqui. Ninguém pode levantar o dedo e botar no rosto de ninguém sem correr o risco de ser um hipócrita. Porque Jesus disse isso. Aquele que não tiver pecado que atira a primeira, então pronto. Então, meus amigos, a gente pode sair por aquela porta daqui a pouco reclamando das mesmas coisas o tempo todo, a toda hora. Vou falar, cansei de brincar disso. Não quero mais ficar preso na base da pirâmide. Eu quero ser feliz. Eu quero mudar o que eu posso. Então chame o Evangelho para a sua vida, entende? Até agora ninguém está falando de religião e nem vou, porque isso pouco importa. O Evangelho é a base. Isso é a base. Escolha a linguagem religiosa que mais toque. E se você também não gostar de religião e for uma pessoa espiritualizada, está ótimo. Mas não tenha uma vida banal. Essa é a mensagem de hoje. Não desperdice essa existência preciosa fazendo promessas que não vai cumprir. Na história do Chico, o companheiro se sentia incomodado com os 20 contos que ele não deu dos 200 mil que ele recebeu. As nossas promessas não são essas, mas às vezes são outras coisas, né? Você fala, meu Deus, eu devia ter cuidado mais do meu filho, eu devia, sei lá, ter passado mais tempo, né, com as pessoas que eu amo. Nossa, eu não devia ter sido uma pessoa tão egocêntrica, tão apegada à matéria, né? Ou então eu devia ter viajado. Por que eu não investi naquele projeto que eu tinha? Eu devia ter aberto aquele negócio. E daí que fosse errado? Eu devia ter vivido aquele caso de amor. Eu não estava ferindo a ninguém. Se desse errado, ok, mas eu tinha aproveitado. Por que foi que eu virei as costas para o meu filho? Por que foi que eu virei as costas para o fulano? Será que eu tinha esse direito? Para que a gente vai carregar essas coisas, meus amigos? Não se esconda atrás de medos, de vícios. Essa é a mensagem do Evangelho para nós, entende? O Evangelho não nos julga. Ele apenas nos alerta. Só isso. Nos mostra o caminho que a gente colhe, aquilo que a gente planta. Só isso. Não tem julgamento. Isso aqui é lindo, né? Tem acolhimento. Aliás, por falar em acolhimento, o pessoal do Acolha ainda está aqui? Tá? Cadê as mãos? Ah, lindos, né? Eu os conheci quando nós tivemos a primeira vez. Esse é um tipo de trabalho lindo. Eu espero que vocês aproveitem. Né? Vocês têm aqui, maravilhoso. Pessoas generosas, bondosas, de maneira livre se especializam, estudam para saber como dar um suporte. Tem nenhum interesse que não seja ser útil para quem está precisando, não é isso? Conversar, desabafar, de um apoio para se reequilibrar espiritualmente. Olha que peça. Então, meus amigos, se cada um de nós fizer um pouquinho, nossa vida cresce. Vá construir a sua catedral, entende? Da sua vida. Não importa se você mora num casebre ou num palácio, isso pouco importa. Importa como você se sente lá dentro. Isso faz diferença, né? Tem gente que nunca está satisfeito com nada, é ou não é? Não faz sentido, né? Tem uma história legal a esse respeito, vocês talvez conheçam, nunca é demais contar, do sujeito que tira férias no executivo e tal, e o cara vai para uma cidade que tinha praia. Aí ele chega, tipo um turista, assim, e ele começa a olhar um pescador, e o pescador está todo feliz, né? Ele vai lá, e nem pescava de tarrafa, era com vara mesmo. Pegava lá vara, preparava a vara, jogava, e puxava, veio para cá, de vez em quando pegava um peixe, ele ficava um tempão, ele só olhando para aquele negócio. Eu falei, gente, que demora, que coisa mais arcaica, né? E aí, de repente, no meio do caminho, sai o turista e entra um empresário de novo.
Ele se aproxima do pescador, vai tirar satisfação. Meu amigo, desculpa, mas foi mais forte do que eu estava observando você pescando. Você por acaso não acha que isso é meio arcaico, pescar desse jeito? Aí ele, não senhor, eu gosto. E joga. Tudo bem, desculpa, mas você não acha que se você talvez tivesse uma vara mais potente, melhor, talvez pescasse uma tarrafa, tivesse um barco, você pescaria mais peixes em menos tempo? Talvez o senhor tenha razão, mas para que eu ia querer isso? Como para quê? Que aí você, ao invés de pegar peixe só para você comer, você podia vender esse peixe. Eu sei que tem uma peixaria aqui. Tem. Imagina você vendendo um monte de peixes. Mas e para que eu ia querer vender esse monte de peixe? Como assim? Para ter dinheiro? Você ganhou um monte de dinheiro. Aliás, de repente, você podia ter até a maior loja da peixaria. E aliás, se você tivesse a maior loja da peixaria, talvez você tivesse uma cadeia de peixarias, que você podia contratar outros pescadores para trabalhar para você. O pescador olhava assim para ele, né? E aí, se você tivesse outros pescadores trabalhando para você, você ia ter talvez o maior volume de peixes da região. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, você está aí perdendo tempo. Mas para que eu ia querer isso? Como criatura, para ser rico, que nem eu. Olha, eu trabalho, tenho dinheiro, faço o que quiser, e na hora que eu quero, eu tiro férias. E vem para um lugar lindo como esse. Você não quer isso? Mas, moço, tanto sacrifício para fazer uma coisa que eu já faço hoje. Eu não estou entendendo. Já tenho isso agora. É o caminho de Santiago. Entendeu? É a mesma lógica. A gente roda. E de repente descobre, meu Deus, tudo que eu busquei estava comigo. Eu falo, o sujeito que está com sede, sentado em cima da caixa d'água. Entendeu? Faz isso não. Cedo ou tarde, ela vai vir nos visitar. Eu não sei porque eu falo essas coisas, mas vai fazer o que é, né? Aí ela vai perguntar, ei, hoje, eita meu Deus, já fez sua mala? Eu falo, é possível, passa amanhã. A gente contou uma história sobre isso. Somerset Maugham. O Somerset Maugham é um escritor maravilhoso, maravilhoso. Ele tem um grande contista, né, premiadíssimo. E ele contou uma história muito interessante a esse respeito. Ele fala que havia um sujeito que morava na cidade de Bagdá, muito antes de Bagdá se tornar esse horror de guerras, né? E aí ele era servo de um homem muito rico, muito rico. E aí o Maugham conta que esse sujeito tinha uma função na casa. Ele era contratado para isso. Ele levantava todo dia, 4 horas da manhã. Ele ia no mercado central de Bagdá e comprava erva para que ele pudesse tomar chá assim que acordasse. Era a função dele. Comprar as ervas fresquinhas pro chá do senhor dele. Só isso. Então ele levantava de madrugada, ia lá. E um dia, ele entrou no mercado lá de Bagdá e tomou um susto, né? Porque de repente ele olha para um lado e tinha um sujeito com uma capa escura, uma túnica escura, com um caderninho na mão olhando para ele. Ele tomou um susto. Ele, imagina, 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas. Assim, ei, desculpa, vem cá. Eu? Peraí, aguenta aí. Você é o fulano de tal? Ufa, ainda bem. Nossa, difícil achar, hein? Quem é você? Cada pessoa me chama de um nome diferente. Depende do lugar onde eu estou. Esse Somerset Maugham fala que o sujeito ficou assustado. E aí ele fala, mas aqui nessas bandas me chamam de morte. O quê? A morte está atrás dele, deu no pé, mas largou as ervas, correu o quanto pôde, deixou a bichinha lá perdida com o caderno na mão.
Ele entrou no castelo, o amo dele lá estava levantando. Cadê meu chá? Ai, me perdoa, mas hoje não teve jeito. Que isso, criatura? O que aconteceu? Aí ele contou a história. Eu fui lá como eu faço todo dia. O senhor sabe, o senhor me conhece. Tem anos que eu trabalho aqui, nunca falhei. Hoje eu fui lá, levantei cedo, todo mundo me viu levantando. Ah, desculpa, mas eu cheguei lá. Apareceu. Ela é horrorosa, grandona, uma capa escura. Eu não tinha meu nome no caderno. Teve um piti. Um piti das Arábias, né? Teve um piti. E falou assim, mas que história maluca é essa? Sem pé na cabeça. Mas é sério, eu juro que é verdade. Eu tô com medo. Mas o que você quer que eu faça? Já sei. Por favor, lembra daquele cavalo veloz que o senhor tem? Deixa eu pegar ele. Por favor, deixa eu me esconder. Eu vou lá para Samarra, entre as montanhas, porque lá tem pedras gigantescas. Eu me escondo lá. Lá é um lugar tão escondido que nem a morte vai me achar. E eu prometo ao senhor que eu vou voltar e vou te servir até o fim dos meus dias. O senhor sabe que pode confiar em mim, minha família está aqui, eu nunca ia abandonar minha família. Assim, aquela história meio maluca, né? O sujeito pensou, mas realmente, falou assim, poxa, ele nunca me deu motivo para nada, nunca deu trabalho, a família dele está aqui. Falei, então vai, pega um cavalo e vai embora, e boa sorte. E assim aconteceu. Mas ele não se deu satisfeito. Falou assim, será que isso é verdade mesmo? Aí ele próprio resolveu ir até o mercado de Bagdá. O amo dele. E o senhor chegou lá, entrou no mercado, o mercado já estava lotado, né? Já não era tão de madrugada assim. E não é que realmente ela ainda estava lá? Toda bonitona. E aí ele olha e vê aquela, né? Aquela cena diferente, né? Aquela capa escura e tal. E ele toma coragem e se aproxima. Ei, você aí? Quer dizer, a morte não estava acostumada a ouvir. Normalmente era ela que falava isso com os outros, né? Eu? Você mesmo. Olha que diferente essa sensação, que ninguém faz isso comigo. Pois não, quem é o senhor? Eu sou fulano de tal. Ó, não adianta insistir, não é sua hora, seu nome não está aqui. Não tá, não posso, só cumpro ordens, não posso te levar. Não quero que você me leve. Eu quero que você me explique uma história. Ele conta a história. Eu tenho um servo bom e fiel que trabalha para mim há muitos anos. Ele hoje veio aqui de manhã e falou para mim que você tinha o nome dele no caderno dele. Ah, é? Aquele sujeito mal educado? Eu me apresentei, saiu correndo. Não dá para entender o povo daqui. Aliás, eu estou até com uma situação complicada. Não sei se o senhor pode me responder, porque esse povo tem raiva de mim, eu não tenho culpa. Eu falo, eu só cumpro ordens. Mas por que o nome dele está no teu caderno? Eu não sei, só está aqui, eu só vim cumprir ordens. Sabe o que acontece? Porque assim, nós somos várias, é uma equipe. Né? Nós trocamos o turno. Uai, gente, história é história. Nós trocamos o turno. E aí São José de Morra conta, né? Que a morte vai e fala para ele. E aqui está falando que eu tenho que pegar a alma dele, exatamente hoje. E o endereço eu não conheço. Parece que ele vai sofrer um acidente a cavalo a caminho de Samarra. E eu não sei onde é. Aí, mercado é um lugar que sempre está cheio de gente, todo mundo conhece todo lugar. Você sabe onde fica? Ai. O legal é a conclusão do conto, né? Quando São Merced Mohan conta, lá no finalzinho, no último parágrafo. Há duas grandes coisas que você nunca vai poder mudar na sua vida. Um é que você vai morrer um dia. E outra é que as coisas mudam o tempo todo, a todo instante, a toda hora. Não é? Até biologicamente, né, gente? Em minutos, não sei se você sabe, nossas células morrem, a gente tem um berçário, um cemitério no corpo, funcionando o tempo todo, né? É verdade, o corpo humano ele recicla todas as células a cada 7 anos. Se tem alguém com 70 anos, é como se fosse uma cobra com 10 corpos, né, novos. A gente vai trocando o corpo, vai renovando. Então, assim, veja que a mudança faz parte da nossa vida. Resistir à mudança é ir contra uma lei divina. Então, não tenha medo de viver. Essa é a ideia da história. Entende? Não tenha medo do novo. Não tenha medo de se renovar. Renovar. Renovação. É fazer de novo. Não se esconda atrás dos seus medos. Medo de ser julgado, medo do que o outro vai pensar. Não. A vida passa muito rápido.
E o amor transforma, porque o amor faz com que as coisas sejam mais leves. O amor perdoa e nos liberta, não é? O amor faz a gente ter um olhar carinhoso com coisas que a maioria das pessoas só se queixa. Para elas é pesado, para nós é mais leve. O amor faz a gente conseguir ver beleza onde boa parte das pessoas só vê feiura. Entende? O amor, ele tem um elixir completamente diferente. Só que cada um de nós só é capaz de amar na proporção da nossa visão, da nossa evolução. Quanto mais apegado às bases da pirâmide, mais distantes de ter uma vida feliz e cheia de realizações. Então, que Jesus, nessa noite de hoje, possa abraçar o seu coração. E em especial da sua família, das pessoas que você ama tanto, né? Da vida que você quer ter. Independente do que tenha acontecido até agora, lembre-se, nós sempre podemos fazer diferente e melhor. Fácil? Não, não é e não vai ser. Mas vale a pena? Vale. É muito melhor do que viver uma vida medíocre. Lembrando que medíocre, nós falamos disso ontem, vem de mediano. Não é uma ofensa a ninguém, é apenas uma pessoa mediana. E o problema é que não tem nada errado em ser mediano, ser medíocre. O problema é que muitos de nós vivem uma vida medíocre, mas quer ter resultados extraordinários. Não funciona. Você quer ter um casamento maravilhoso, mas é uma esposa medíocre. Não combina. Você quer um casamento maravilhoso, mas é um marido medíocre. Não combina. Você quer ter um emprego maravilhoso, mas é um funcionário medíocre. Você quer ter pais maravilhosos, mas é um filho medíocre. Está entendendo? Você quer uma vida fantástica, mas é um ser humano medíocre. Ou seja, mediano. Mediano. Não sai do lugar. Lembra-se quem veio ontem, quando nós falávamos da casa mental? Falamos disso na pílula do Evangelho hoje, dividido em 3 andares, conforme Calderaro nos mostra. Né? O passado ligado ao subconsciente, né? O córtex motor ligado à mente presente, e o superconsciente nos lóbulos frontais, denunciando o desejo de evoluir, de sair do piloto automático. Então vamos fazer isso. Vamos amar mais, sem ter medo de ser feliz. Essa é a mensagem do nosso amado Evangelho de hoje para todos nós. Aliás, a respeito, levanta a mão quem recebe as pílulas do Evangelho aqui. Uau! Que legal! Muito bom. Você que está nos assistindo aqui, você não viu, mas 90% do auditório, que bom. Muito feliz. Agradeci ontem, vou agradecer de novo. Muito obrigado pelo carinho de vocês que recebem as pílulas e que as compartilham. Literalmente elas são nossas, né? Porque o Evangelho não tem dono, tem destino. E o destino é a alma de todo aquele que está aberto para ele. Porque Jesus nos trouxe o Evangelho na linguagem cristã, que outros trouxeram nas suas linguagens características, mas tudo vem de Deus. Porque as verdades... A linguagem pode se modificar, mas a verdade de Deus é uma só. Né, meus amigos? Embora a nossa humanidade esteja em transição e a gente viva momentos difíceis e às vezes tortuosos, lembremos-nos sempre da promessa do Senhor de que nós nunca estaremos sós, se estivermos com a nossa alma aberta. Buscai em primeiro lugar as coisas de Deus, e todas as demais vos serão acrescentadas. Olha que coisa linda! Nunca desista de você, jamais. Não importa o que aconteceu, importa o que você vai fazer a partir de agora. Essa é a nossa grande mensagem. Uma vez mais, em nome da equipe da Falange do Bem, né, que nos traz aqui a Maceió, eu quero agradecer a todos. Cadê os CDs? Estão aí? Estão aí? Agradecer a vocês, né, que têm nos ajudado nas obras sociais. Tem muitos CDs bacanas, né? Tem CDs novos. Alguém aqui já teve perda, medo ou ansiedade? Eu sei que ninguém... Eu falei, o povo lá grava um CD sobre isso. Isso não vai vender, ninguém tem nada disso. Esse é um dos CDs mais recentes. Tem como... esse aqui é outro tema que eu não entendi até agora porque nós gravamos, né? O que você acha? Você acha que alguém tem problema comigo? Não tem, né? Imagina. Fala o nome, fala... Como lidar com conflitos familiares e conjugais. Imagina! Problema no relacionamento, imagina! Problema na família, imagina! Esse aqui eu nem sei o que está aqui. Tem alguém aqui ansioso, não? Adorei ela. Ela é marido? Namorado?
Tem alguém ansioso? A namorada apontou ele. Ai, ai. Os CDs, gente, e tudo mais, né? Revertido para as obras do Namastê. E eu quero agradecer a vocês carinhosamente, né? Pela colaboração que vocês trazem e fazem. Que Jesus abençoe sua vida. Que ilumine sua família. Que abençoe vocês que tornaram possível esse evento mais uma vez aqui em Maceió. Aos músicos, a vocês que estão nos acompanhando ao vivo na nossa transmissão pelo YouTube, no canal do Instituto Namastê. Que Deus proteja cada um, né? Que possamos viver de maneira intensa o Evangelho, porque tudo isso aqui é passageiro. E já eu tenho uma mala bonita. Mas não adianta ter mala bonita, bagagem, porta que está dentro, né? Então, vamos prestar bastante atenção no que nós estamos colocando lá. Porque cedo ou tarde não vai ter jeito, né? A gente brinca, lógico, com todo carinho, mas cedo ou tarde ela vai chegar. E se nossas almas estiverem em paz, apesar da saudade que a gente sente, pelo menos a gente não vai ter que se arrepender, não é verdade? Eu fico imaginando que essa deve ser a recompensa do homem de bem, da mulher de bem, né? Sabe, cumprir o seu papel. Apesar de tudo, dos medos, receios, angústias, não importa. Imagina se chegar no mundo espiritual e falar: eu cumpri o meu papel. Te darem os parabéns, você venceu. Porque Jesus falou isso: eu venci o mundo. Cristo disse isso: eu venci o mundo. Olha que alegria. Eu passei pelo mundo sem ser do mundo. Vivi uma experiência espiritual no mundo material. E não fui uma pessoa material no mundo espiritual. É diferente. Então, que Deus proteja a cidade de Maceió, proteja todos vocês. Ainda temos muitas atividades aqui, né? Até segunda-feira, esse final de semana, tem nossas atividades do Namastê, do IRN, para as nossas obras sociais. A gente tem Spiritual Coaching no sábado, a gente tem Gestão de Riqueza no domingo, aqui mesmo nesse hotel. E com certeza muitas emoções nos aguardam, né? Muitas coisas. Temos outras atividades espirituais aqui na cidade também. Mas desde já, de verdade, todo o nosso carinho a cada um de vocês. Quero agradecer publicamente ao hotel. Tem alguém do hotel aqui? Não? Você está aí, desculpa, estava aí no cantinho. Muito obrigado. Obrigada a você. Muito obrigado. Ela foi tão generosa, acho que isso é importante. Coisas boas têm que ser ditas. Isso não seria possível se não for... Me perdoa. Vem cá. Vem cá. Quando a gente esteve aqui, Paulo, gente... Quando nós estivemos aqui em janeiro, a gente foi lá para o São Domingos, era uma coisa nova, né? E eu falava com o pessoal, tá bem? Obrigado mesmo. Com o pessoal, assim, olha, nós vamos divulgar nas pílulas, como a gente já tem essa experiência, toda vez que a gente divulga nas pílulas, normalmente enche os lugares, né? E de muitos lugares as pessoas ficam do lado de fora, muita gente briga, xinga, a gente já passou por isso em vários lugares do Brasil. Aí eu falava com a organização da igreja, cuidado. Nós vamos divulgar na pílula. Não, vai dar certo, vai dar certo. Nós fomos lá São Domingos, foi ótimo. Uma bênção, né? Não tinha lugar para pisar, não foi? Quem esteve lá deve se lembrar. E estava muito quente. Eu mesmo estava suando horrores, né? E as pessoas não deram conta. E o lar foi maravilhoso, porque nos abrigou com muito amor e carinho. Quando foi o final, ela nos procurou e com toda a generosidade falou: quando vocês voltarem, não é? Nosso hotel está lá à disposição de vocês. Então... Não fico não, porque ela não pediu para falar nada disso, por isso que eu estou fazendo isso, porque as coisas boas têm que ser reconhecidas. Jesus falou que não sabe a vossa mão direita o que faça a esquerda, não é? Mas Ele não nos proibiu de reconhecer quem faz o bem. Não é verdade? Parabéns. E no final ainda falaram assim: Ricardo, sossega, lá tem ar-condicionado. Olha, se ela chegar, pelo menos nós não vamos estar tão suados quando a gente...
Gente, muita luz e muita paz para todos vocês, para a família de vocês, para essa cidade linda, e que Deus permita que a gente possa se ver breve, muito breve. Obrigado. Tchau, pessoal do YouTube, fiquem com Deus, muita luz. Assim seja. Que noite maravilhosa. Eu queria dizer uma coisa que eu sei que todos aqui gostariam de dizer. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Foi ótimo. E a gente aguarda muitas vezes aqui essa pílula do Evangelho em nosso estado, e Alagoas te ama com certeza. Volte mais vezes, meu querido. Eu tenho alguns avisos, Ricardo pode ir se posicionando. Se as pessoas quiserem ainda ficar um pouco sentadas, a gente vai ter música. E lá fora, o Ricardo vai se posicionar e vai tirar foto com todos, tá? Então, não precisam